Uma boa noite a todos. Pauta da 70ª/90ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Cajubi, realizada em 16 de abril de 2014. Solicito que a primeira secretária faça a chamada regimental dos senhores vereadores. Aderval Manfredo, Agerino dos Santos Araújo, Anderson Cristiano de Moraes, Wilson Bueno, Márcio Antônio de Faria, Maria de Lourdes Saquetim, presente. Nivaldo Ferreira das Neves, Renato Martins da Silva, Wilson Miatelo Diniz. Havendo número legal para as deliberações sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. O expediente de hoje, peço que a primeira secretária faça a leitura da ata, sendo que os senhores têm a cópia dela. Se todos concordarem, eu dispenso a leitura. Leitura da convocação para a sessão solene a ser realizada no dia 5 de abril de 2014, para a entrega do título de cidadão honorário cajubiense ao senhor Alfredo José de Souza. Convocação para a sessão solene. Prezados senhores vereadores, ficam vossas senhorias, através desta, convocadas para a sessão solene da Câmara Municipal de Cajubi, a realizar-se no dia 25 de abril de 2014, sexta-feira, às 20 horas, para a entrega do título de cidadão cajubiense ao senhor Alfredo José de Souza. Sem mais, aproveito para reiterar-lhes o protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Renato Martins da Silva, presidente. Leitura do ofício 101 de 2014 do Poder Executivo encaminhando o projeto de lei complementar número 013 de 2014. Senhor presidente, saudamos cordialmente Vossa Excelência e demais pares desse Legislativo na oportunidade em que encaminhamos o projeto de lei complementar número 013 de 2014. Desta data, objetivando a correção de anexo da Lei Complementar número 84, de 26 de março de 2014, que reestruturou as referências salariais aplicadas aos servidores do SEMAI Ambiental. Trata de autorização para que se proceda à correção das referências dos servidores ocupantes de cargos de provimento em comissão, vez que, por equívoco, o constou-se no projeto anteriormente encaminhado a esta egrégia Casa de Leis, referências diversas daquelas que constavam na tabela vigente, causando distorções totalmente desarrazoadas e causando enorme desproporção nos novos valores fixados. Por outro lado, faz necessária a fixação da referência do cargo de técnico ambiental, para que se mantenha o mesmo padrão do vencimento da Prefeitura Municipal de Cajubi, órgão no qual este cargo integrou inicialmente o quadro funcional, sendo transferido para os quadros do SEMAI Ambiental, por força do disposto no artigo 5º da Lei Complementar número 71, de 18 de maio de 2012, o qual é omisso quanto à referência a ser observada. Dessa forma, encaminhamos para votação o incluso projeto de lei em regime de urgência, nos termos do artigo 44 da Lei Orgânica do Município, esperando sua devida aprovação por essa Casa de Leis. Márcio Donizete Barbarelli, prefeito. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Renato Martins da Silva. Projeto de lei complementar número 013 de 2014. Corrige anexo da Lei Complementar número 84, de 26 de março de 2014, que reestruturou as referências dos servidores do Serviço Municipal Autônomo de Água, Esgoto e Meio Ambiente, do município de Cajubi, SEMAI Cajubi e da outras providências. Márcio Donizete Barbarelli, prefeito do município de Cajubi, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, faz saber que envia à Câmara Municipal para apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica corrigido o anexo 4º da Lei Complementar número 84, de 26 de março de 2014, que reestruturou os valores das referências dos servidores ocupantes de cargos de provimento em comissão do Serviço Municipal Autônomo de Água, Esgoto e Meio Ambiente do município de Cajubi, SEMAI Ambiental. Artigo 2º. Fica fixada como 9 a referência salarial do cargo de técnico ambiental. Em provimento efeito, foi transferido da Prefeitura Municipal de Cajubi para o quadro de pessoal do SEMAI Ambiental, por força do disposto número 5º da Lei Complementar número 71, de 18 de maio de 2012.
Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei serão atendidas por conta das dotações próprias consignadas no orçamento, suplementadas, se necessário, e de acordo com as normas vigentes. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos para o dia 1º de março de 2014, ficando revogadas as disposições em contrário. Prefeitura do município de Cajubi, 28 de março de 2014. Márcio Donizete Barbaleri, prefeito. Primeira discussão. Primeira votação. Favorável e sentado. Segunda discussão. Segunda votação. Favorável e sentado. Leitura do ofício número 143 de 2014 do Poder Executivo. Senhor presidente, saudamos cordialmente Vossa Excelência e demais pares desse legislativo na oportunidade em que encaminhamos o projeto de lei número 063 de 2014. Desta data, objetivando a autorização desta Casa de Leis para que o município possa receber, mediante a cessão e transferência de propriedade dos direitos reais. Trata de autorização para que o município de Cajubi receba do município de Olímpia imóvel com área de 1.760 metros quadrados, localizado na Rua dos Padres, Cruz Amaro Pitão, número 286, na cidade de Cajubi, São Paulo, conforme objeto da transição número 1130 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Olímpia, São Paulo. Tal medida visa a regularização relativa a prédios públicos em decorrência da emancipação do município de Cajubi, São Paulo, por força do disposto na Lei Estadual número 1.289, de 31 de dezembro de 1926. Esclarecemos que a Câmara Municipal de Olímpia já autorizou a transferência do aludito imóvel ao município de Cajubi, mediante a aprovação da Lei número 3.779, de 11 de março de 2014. Cópia anexa, tornando imperiosa a aprovação da presente para que possa ser lavrada a competente escritura para posterior registro. Dessa forma, encaminhamos para votação o incluso projeto de lei em regime de urgência, nos termos do artigo 44 da Lei Orgânica do município de Cajubi, esperando sua devida aprovação por essa Casa de Leis. Márcio Donizete Barbaleri, prefeito. Ao excelentíssimo senhor vereador Renato Martins da Silva. Projeto de lei número 063 de 2014. Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber do Poder Executivo do município de Olímpia, Estado de São Paulo, em cessão e transferência de propriedade ou direitos reais a ela relativos, área de terra localizada no perímetro urbano. Márcio Donizete Barbaleri, prefeito do município de Cajubi, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, faz saber que envia à Câmara Municipal para apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a receber do município de Olímpia, São Paulo, em forma de cessão e transferência de propriedade ou direitos reais, a ela relativos, a área de terra urbana com 1.760 metros quadrados, localizada à Rua dos Padres, Cruz Amaro Pitão, número 286, na cidade de Cajubi, São Paulo, conforme o objeto da transcrição número 1130, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Olímpia, para fim de regularização relativa a prédios públicos, em decorrência da emancipação do município de Cajubi, São Paulo, por força do disposto da Lei Estadual número 1289, de 31 de dezembro de 1926. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução de presente lei correrão à conta da dotação própria do orçamento vigente. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Prefeitura do município de Cajubi, 11 de abril de 2014. Márcio Donizete Barbaleri, prefeito. Está em primeira discussão. Boa noite a todos os presentes. Tijolinho, assessor deputado Baleia Roça, Leandro, comandante da SEMAI, Tiossi, fiscal da Prefeitura e todos os vereadores. Eu gostaria de agradecer ao prefeito Luiz Gustavo, em exercício de Olímpia, e todos os vereadores que aprovaram a devolução do terreno para a nossa cidade. Que antigamente os asilos, pelo meu entender, a documentação ia tudo para a Olímpia.
E se passaram anos e anos e nunca regularizou a documentação para que esse terreno voltasse para a nossa cidade. E agradecer também ao prefeito Italiano, porque o que é feito de bom a gente tem que agradecer e dar os parabéns. Isso é muito bom, porque onde era o asilo, o terreno já vai estar documentado e passado para o nosso município. Não vai ser como andaram falando que o terreno tinha sido doado para pessoas aí de Olímpia. Então isso daí é uma prova que está se fazendo bem para o nosso município. Eu fico muito honrado e agradecido pelos vereadores de Olímpia, senhor prefeito Italiano, por ter documentado esse terreno, que vai ser muito bom para o nosso município. Muito obrigado. Primeira votação, favorável, sentado. Segunda discussão, segunda votação, favoráveis, sentados. Leitura do ofício 144 de 2014 do Poder Executivo e do projeto de lei 064/2014 do Poder Executivo. Ofício número 144/2014. Senhor Presidente, venho através desta encaminhar a debilitação desta douta Câmara, por intermédio de Vossa Excelência, o projeto de lei número 064/2014, que dispõe sobre a reorganização do Conselho de Alimentação Escolar, CAI, do município de Cajubi e da outras providências. O presente projeto de lei, em entendimento ao princípio da legalidade, reorganiza o Conselho de Alimentação Escolar nos termos da Lei Federal 11.947/2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica, altera as leis números 10.880, de 9 de junho de 2004, 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, e 11.507, de 20 de julho de 2007. Revoga dispositivos da medida provisória, número 2.178/36, de 24 de agosto de 2001, e a lei número 8.913, de 12 de julho de 1994, e da outras providências, e da resolução CD-FNDE, número 26, de 17 de julho de 2013, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE. Certo da atenção dispensada por Vossa Excelência, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de estima e consideração e apreço. Atendimento. Atenciosamente, Márcio Donizete Barbarelli, prefeito. Ao excelentíssimo senhor vereador Renato Martins da Silva, presidente da Câmara de Cajubi. Projeto de lei número 064/2014. Dispõe sobre a reorganização do Conselho de Alimentação Escolar, CAI, do município de Cajubi e da outras providências. Márcio Donizete Barbarelli, prefeito do município de Cajubi, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, faz saber que envia à Câmara Municipal para apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Esta lei reorganiza o Conselho de Alimentação Escolar, CAI, das unidades escolares mantidas pelo município de Cajubi, nos termos das disposições constitucionais e legais vigentes. Artigo 2º. O Conselho de Alimentação Escolar, CAI, trata-se de órgão colegiado de caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento, com atuação nas questões referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. Artigo 3º. Compete ao Conselho de Alimentação Escolar, o CAI, primeiro, promover, planejar e coordenar as atividades relativas à alimentação escolar no município, em colaboração com o Poder Executivo. Segundo, acompanhar, monitorar e fiscalizar as diretrizes e normas fixadas pela Lei Federal, número 11.947, de 16 de junho de 2009, bem como o cumprimento do disposto nos artigos 2º e 3º e demais disposições da Resolução CD-FNDE, número 26, de 17 de junho de 2013. Terceiro, acompanhar, monitorar e fiscalizar a ampliação dos recursos destinados à alimentação escolar. Quarto, analisar o relatório de acompanhamento da gestão do PNAE, emitido pela entidade executora, contido no Sistema de Gestão de Conselhos, SIGECOM,
antes da elaboração e do envio de parecer conclusivo. Quinto, analisar a prestação de contas do gestor conforme a legislação vigente e emitir parecer conclusivo acerca da aprovação ou não da execução do programa no Sistema de Gestão de Conselhos, SIGECON. Sexto, comunicar o FNDE ao Tribunal de Contas, à Controladoria Geral da União, ao Ministério Público e aos demais órgãos de controle qualquer irregularidade identificada na execução do PNAE, inclusive em relação ao apoio para funcionamento do CAI, sob a pena de responsabilidade solidária de seus membros. Sétimo, fornecer informações e apresentar relatórios acerca do acompanhamento da execução do PNAE, sempre que solicitado. Oitavo, realizar campanhas educativas de esclarecimento sobre alimentação. Nono, realizar campanhas sobre higiene e saneamento básico, no que respeita aos seus efeitos sobre a alimentação. Décimo, fixar critérios para a distribuição da merenda escolar no estabelecimento de ensino municipal. 11º, acompanhar a elaboração dos cardápios dos programas de alimentação escolar de acordo com a legislação vigente. 12º, realizar reunião específica para apreciação da prestação de contas com a participação de no mínimo 2/3 dos conselheiros titulares. 13º, elaborar seu regimento interno observando o disposto na lei vigente. 14º, elaborar o plano de ação do ano em curso ou em subsequente, a fim de acompanhar a execução do PNAE nas escolas da rede de ensino, bem como nas escolas conveniadas e demais estruturas pertencentes ao programa, contendo previsão de despesas necessárias para o exercício de suas atribuições e encaminhá-lo à entidade executora, antes do início do ano letivo. 15º, manter intercâmbio com entidades oficiais, federais, estaduais e municipais, e com entidades privadas, nacionais e internacionais, quanto às informações que visem o aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades voltadas à alimentação escolar. 11º, zelar pela qualidade dos alimentos em todos os níveis, desde a aquisição até a distribuição, observando sempre as boas práticas higiênicas e sanitárias, bem como a aceitabilidade dos cardápios oferecidos. 17º, divulgar em locais públicos os recursos financeiros transferidos ao município. Primeiro, o presidente é o responsável pela assinatura do parecer conclusivo do CAI, sendo que em seu impedimento legal o vice-presidente o fará. Segundo, o Conselho de Alimentação Escolar, CAI, poderá desenvolver suas atribuições em regime de cooperação com os conselhos afins e deverão observar as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA. Artigo 4º. O Conselho de Alimentação Escolar, o CAI, terá a seguinte composição. Primeiro, um representante indicado pelo Poder Executivo. Segundo, 2 representantes das entidades e trabalhadores da educação e descendentes, indicados pelos respectivos órgãos de representação a serem escolhidos por meio de assembleia específica para tal fim, registrada em ata. Terceiro, 2 representantes de pais de alunos matriculados na rede de ensino municipal, indicados pelos conselhos escolares, associações de pais e mestres ou entidades similares, escolhidos por meio de assembleia específica para tal fim, registrada em ata. E quarto, 2 representantes indicados por entidades civis organizadas, escolhidos em assembleia específica para tal fim, registrada em ata. Primeiro, os discentes só poderão ser indicados e eleitos quando forem maiores de 18 anos ou emancipados. Segundo, preferencialmente, um dos representantes a que se refere o inciso 2º deste artigo deve pertencer à categoria de docentes. Terceiro, cada membro titular do Conselho de Alimentação Escolar, CAI, terá um suplente do mesmo segmento representado, com exceção dos membros titulares do inciso 2 deste artigo, os quais poderão ter como suplentes qualquer uma das entidades referidas no inciso. Artigo 4º. Os membros terão mandato de 4 anos, podendo ser reeleitos de acordo com a indicação dos seus respectivos segmentos. Quinto, em caso de não existência de órgãos de classe, conforme estabelecido
no inciso 2 deste artigo, os docentes discentes ou trabalhadores na área da educação deverão realizar reunião convocada especificamente para esse fim e devidamente registrada na ata. Sexto, fica vedada a indicação do ordenador de despesas de entidades executoras para compor o Conselho de Alimentação Escolar CAI. Sétimo, caso o município possua alunos matriculados em escolas localizadas em áreas indígenas ou em áreas remanescentes de quilombos, recomenda-se que sua composição contenha pelo menos um membro representante desses povos ou comunidades tradicionais, dentre os segmentos estabelecidos nos incisos 1º e 4º deste artigo. Oitavo, a nomeação dos membros do Conselho de Alimentação Escolar, o CAI, deverá ser feita por portaria ou decreto executivo. Nono, os dados referentes ao Conselho de Alimentação Escolar, o CAI, deverão ser informados pela entidade executora por meio do cadastro disponível no portal do FNDE e no prazo máximo de 20 dias úteis a contar na data do ato de nomeação. Deverão ser encaminhados ao FNDE o ofício de indicação do representante do Poder Executivo, as atas relativas aos incisos 2, 3 e 4 deste artigo e a portaria ou decreto de nomeação do CAI, bem como a ata da eleição do presidente e do vice-presidente do Conselho. Décima, a presidência e a vice-presidência do Conselho de Alimentação Escolar CAI somente poderão ser exercidas pelos representantes indicados do inciso 2, 3 e 4 deste artigo. O Conselho de Alimentação Escolar, CAI, terá um presidente e um vice-presidente, eleitos dentre os membros titulares, por no mínimo 2/3 dos conselheiros titulares, em sessão plenária, especialmente voltada para esse fim, com o mandato coincidente com o do Conselho, podendo ser reeleitos uma única vez consecutiva. 12. O presidente ou o vice-presidente poderão ser destituídos em conformidade com o disposto do regime interno do Conselho de Alimentação Escolar, CAI, sendo imediatamente eleito outro membro para completar o período restante do respectivo mandato do Conselho. 13. Após a nomeação dos membros do Conselho de Alimentação Escolar, CAI, as substituições dar-se-á somente nos seguintes casos. Primeiro, mediante renúncia expressa do conselheiro. Segundo, por deliberação do segmento representado. E terceiro, pelo descumprimento das disposições previstas regimento interno de cada conselho, desde que aprovada em reunião convocada para discutir esta pauta específica. 14. Nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, a cópia do correspondente termo de renúncia ou da ata da sessão plenária do Conselho de Alimentação Escolar, CAI, ou ainda da reunião do segmento em que se deliberou para a substituição do membro, deverá ser encaminhada ao FNDE, pela entidade executora. Quinto, nas situações previstas nos artigos 11 e 12, o segmento representado indicará novo membro para preenchimento do cargo, mantida a exigência de nomeação por portaria ou por decreto do chefe do executivo estadual ou municipal, conforme o caso. 16. No caso de substituição de conselheiro do Conselho de Alimentação Escolar, o CAI, na forma do 13, o período do seu mandato será complementar ao tempo restante daquele que vem substituído. Artigo 5º. O exercício do mandato de conselheiro é considerado serviço público e relevante e não será remunerado. Artigo 6º. Os membros do Conselho de Alimentação Escolar, o CAI, terão mandato de 4 anos, podendo ser reeleitos e de acordo com a indicação dos seus respectivos segmentos. Artigo 7º. O Conselho de Alimentação Escolar, CAI, reunir-se-á ordinariamente, trimestralmente e extraordinariamente, na forma que dispuser seu regime interno. Primeiro, todas as reuniões do Conselho de Alimentação Escolar, o CAI, serão públicas e procedidas de ampla divulgação. Segundo, as resoluções do Conselho de Alimentação Escolar, o CAI, serão objeto de divulgação. Terceiro, as decisões do CAI serão tomadas por maioria simples, cabendo ao presidente o voto de desempate. Quarto, a primeira reunião a ser realizada, nos termos do caput deste artigo, ocorrerá após 3 meses da publicação desta lei. Artigo 8º. O regimento interno do Conselho de Alimentação Escolar, o CAI, deverá ser reorganizado e aprovado por seus membros até 60 dias após a promulgação desta lei. Parágrafo único.
até a aprovação do regime interno, que dispõe o caput das reuniões serão trimestrais, sendo a primeira reunião fixada para 3 meses após a publicação desta lei, aplicando-se as demais disposições constantes no atual regimento interno. Artigo 9º. A alimentação escolar nas unidades escolares mantidas pelo município será executada com, primeiro, recursos próprios do município, consignados no orçamento anual. Segundo, recursos transferidos pela União e pelo Estado. Terceiro, recursos financeiros ou de produtos doados por entidades particulares, instituições estrangeiras ou internacionais. Artigo 10. Aplicam-se as disposições constantes na presente lei ao Conselho Municipal de Alimentação Escolar, constituído pelo Decreto número 1227 de 2013. Artigo 11. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Artigo 12. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei número 1339 de 1995. Prefeitura do município de Cajubi, Márcio Donizete Barbarelli, prefeito. Primeira discussão, primeira votação, favoráveis sentados. Segunda discussão, segunda votação, favoráveis sentados. Gostaria de agora convidar o nosso superintendente do SEMAI, que veio hoje para deixar bem claro aí o que está acontecendo com a nossa água do município, e junto com a química também responsável do SEMAI, vão passar algumas informações para nós, conforme solicitado por todos os senhores vereadores na penúltima sessão. Primeiramente, boa noite a todos os vereadores aqui presentes, a todo o pessoal que veio assistir a sessão também. Eu queria entregar aqui para todos os vereadores que estão presentes uma cópia do relatório técnico do Poço Profundo. Aqui tem vários dados interessantes, uma questão do teste de bombeamento que comprova a vazão. Na verdade, este documento está sendo encaminhado para a FUNASA para a prestação de contas do poço. E nessa prestação de contas consta também uma análise de água, que é muito importante, é o resultado final do poço, que tem que ser comprovado para aprovação da FUNASA. A empresa que perfurou o poço, já estava na planilha dela, a questão desse relatório, dessa análise de água. E para confirmar mais ainda, a nossa química solicitou que outra empresa realizasse essa análise. Então aqui, nesse relatório, e lá está constando que a água é de excelente qualidade, é praticamente uma água mineral. Essa questão eu vou deixar depois para a química, que ela vai tratar da questão da qualidade da água. Eu gostaria de falar para todos os vereadores agora, por que a gente perfurou esse poço? Tudo começou em 2010. A cidade vinha passando por dificuldades na questão da falta de água. A gente tinha um consumo muito grande e nossos 7 poços existentes na cidade produziam em média 2 milhões de litros por dia de água. E para se ter essa produção, os poços trabalhavam de 20 a 24 horas, dependendo do dia, geralmente de sexta e sábado, trabalhavam 24 horas por dia. Então, qualquer problema que acontecia, uma falta de energia, acarretava uma falta de água por 2 ou 3 dias nas partes mais altas da cidade, que seria o bairro do Monsenhor, o Viverde e naquele bairro próximo do SEMAI. Então, essa era uma questão complicada. A gente poderia resolver de várias formas essa questão, mas começamos a pensar. Na nossa região aqui, tivemos graves problemas de contaminação de poços rasos. Até na cidade de Monte Azul, no ano passado, lacraram muitos poços por problema de nitrato e chumbo. Então a gente pensou, falou, vamos procurar fazer alguma coisa que não tenha essa contaminação. Foi onde a gente buscou o poço do aquífero Guarani, que foi graças a uma parceria do governo federal, uma parceria da prefeitura, que arcou com toda a contrapartida deste poço, um valor de mais de 50 mil reais por parte da prefeitura. E acabou acontecendo. Foi uma seleção que teve e conseguiu esse poço para o município, que na verdade foi a solução de todos os problemas por um grande período. Isso começou com planejamento,
Queríamos resolver o problema da falta da água, diminuir o gasto de energia, que hoje o SEMAI gasta, em média, 40% do que arrecada em energia. Isso é um gasto muito grande. E com esse poço, o que a gente tentou fazer? A gente tentou fazer ele trabalhar por um período menor, para não dar tanto problema com manutenção. Então ele trabalha em torno de 10 horas por dia esse poço, e ele consegue abastecer a cidade e encher os reservatórios ainda. Conseguimos ter uma água de qualidade e abundante por um período de mais de 50 anos aí. E na verdade, não é, esses 50 anos é muito relativo, porque o poço ele tem 1.000 metros de profundidade e ele está instalado nele uma bomba. Essa bomba puxa 150 mil litros por hora. Mas se daqui 10 anos, por exemplo, a população de Cajubi dobrar, o que a gente pode fazer? Não precisa perfurar outro poço. A gente simplesmente vai trocar a bomba e abaixar em torno de 10 a 15 metros, porque a capacidade de produção desse poço pode chegar até 400 mil litros por hora. Então é muita água. Cajubi vai ter muito mais de 50 anos aí, esse poço vai estar muito bem servido e com uma qualidade excelente para o município. O grande problema que a gente vem enfrentando é a questão da temperatura. Porque o que ocorre? Foi previsto no projeto uma torre de resfriamento. Essa torre, ela teria que abaixar a temperatura da água que sai de 48 graus para 28 graus. Tivemos um problema no ventilador, no motor do ventilador, e não estamos conseguindo chegar nessa temperatura. Hoje a temperatura está em torno de 34 graus. O que vem ocorrendo, a gente está precisando de água, não podia deixar esse poço parado. O que a gente fez? A gente está misturando água até resolver o problema da torre. Foi contatado ao fabricante, né? O fabricante já veio, verificou o problema e dentro de alguns dias vai estar solucionado e a torre vai abaixar a temperatura de 48 para 28 graus. Vai abaixar em torno aí de 20 graus. E um outro problema que a gente tem nessa água, que é um pouco diferente que as pessoas estão sentindo, é a questão dos sais dissolvidos na água. São basicamente o cálcio e o magnésio, que estão presentes e que dá essa sensação da oleosidade, que a química vai explicar um pouquinho melhor, que essa parte seria mais a parte dela, né? Eu estava citando a questão da água estar quente, né? Que foi por causa do problema da torre, e a gente está conseguindo misturar essa água do poço. E assim que o grande problema de misturar a água é que a gente não consegue chegar na temperatura ideal. Então a gente pede até desculpa a toda a população, porque a água está ficando em torno de 32 graus e teria que estar aí na faixa de 30 graus. Mas a gente, assim, é melhor ter a água nesse momento do que deixar sem água na torneira, como está acontecendo em todas as cidades da região, que vocês estão vendo aí a falta da água. Então a gente optou por manter essa água até resolver o problema da torre. Mas dentro de alguns dias aí vai estar resolvido esse problema e pode ter certeza que a população vai estar bem servida com uma água de excelente qualidade, na temperatura ideal, uma água praticamente mineral para toda a população. Agora eu queria convidar a química, que ela vai falar mais da questão da oleosidade da água, todas essas questões relativas à análise da água, explicar um pouquinho melhor, para todos entenderem um pouquinho melhor. Ela está com a gente desde o início do SEMAI, a Lilian Fogagnoli. Boa noite a todos aqui presentes. Como o Leandro disse, eu estou aqui desde quando o SEMAI, né, foi trocado pela Sabesp. E eu vou explicar um pouquinho sobre a qualidade da água e o que está acontecendo. Da onde está vindo, né, que o Leandro já explicou, a água que está abastecendo a cidade. A água que está abastecendo o município de Cajubi desde o início de fevereiro é a água do poço que foi perfurado o ano passado, proveniente do aquífero Guarani, tá? E nessa figura dá para vocês perceberem que o aquífero, a gente consegue atingir o aquífero Guarani a 1.000 metros de profundidade. E o aquífero Guarani é representado pelas formações Botucatu e Piramboia, e ele é considerado a principal reserva de água subterrânea. Também a água do aquífero Guarani, ela é embebida por uma rocha porosa, que é o arenito. E o arenito, ele tem vários, essa rocha, ela
tem uma composição de vários sais, de cálcio, magnésio, sódio, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Então, o que é aquífero e como ele é formado? Aquífero significa reserva de água subterrânea e é formado quando a água da chuva se infiltra no solo e percola os espaços entre as rochas. Neste momento em que a água começa a se infiltrar no subsolo, vai ter um início bem lento e complexo de filtração natural, de filtração e purificação natural dessa água. Tá? Os micro-organismos, como bactérias, vírus, eles acabam ficando retidos nos poros da água e conforme ela vai se infiltrando, vai ocorrendo infiltrando no solo, ela vai ocorrendo essa filtração natural. E quando ela chega lá embaixo, ela vai estar bem pura e de ótima qualidade. E como eu disse, durante esse mesmo processo que ocorre a infiltração dessa água, ela vai ser enriquecida por sais minerais. Aí é uma figura que está representando como é o aquífero formado, eu já expliquei, né? A diferença que a população está sentindo que a água está um pouquinho diferente, então eu vou explicar. Então, como a composição físico-química da água, ela é uma interação bem lenta entre as águas da chuva que infiltra no subsolo e os minerais que compõem as rochas, em função do tempo em que essa água fica em contato com as rochas, da temperatura que está no subsolo e da profundidade que essa água é captada. Então, quando a água entra em contato com essas rochas, elas dissolvem alguns sais, principalmente os sais de cálcio e magnésio. E como esse poço que foi perfurado, ele tem mais de 1.000 metros de profundidade, ele é bem mais profundo que os outros poços que estavam sendo utilizados pelo SEMAI. Para vocês terem uma ideia, o poço mais profundo, ele tinha 133 metros de profundidade, né? Então, é uma diferença muito grande. Pode passar. E as águas que estão a maiores profundidades, elas acabam tendo um tempo maior de contato com as rochas e elas acabam dissolvendo uma quantidade maior de sais. Então, por isso que a população percebeu essa diferença, pela quantidade um pouco maior de sais minerais que estão presentes nessa água. Daí, a população começou a falar que a água estava contaminada com óleo, porque quando vai tomar banho, lavar as mãos, parece que a água está engordurada, né? Mas o que acontece na verdade é que é a presença desses sais, principalmente dos sais de cálcio e magnésio, que estão presentes em maior quantidade, que ao entrar em contato com o sabão, ou sabonete ou detergente, ele vai formar menos espuma com o sabão e vai formar um complexo insolúvel. O sabão ele forma um complexo insolúvel. Daí, essa sensação de que a pele está oleosa é devido a essa formação dessa película insolúvel que fica sobre a pele. Mas se você lavar as mãos sem sabão, isso não acontece, ela não fica oleosa. Então, vocês podem ter certeza que ela não tem nenhuma contaminação com óleo. É só a presença desses sais que, junto com o sabão, eles formam uma reação que acaba formando um complexo insolúvel que forma tipo uma película na pele. Daí vocês podem perguntar se a presença desses sais é prejudicial à saúde. Não, as concentrações desses sais estão bem abaixo dos valores máximos permitidos pelo Ministério da Saúde. O valor máximo permitido é de 500 miligramas por litro. E esse poço que a gente fez as análises, ele está em torno de mais ou menos 100 miligramas por litro, que é dito em dureza total. Então, está bem abaixo do valor máximo permitido. Não tem nenhum problema com a água. Eu vou explicar para vocês como é feito o tratamento de água, para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá? Toda a água fornecida à população, através de sistemas públicos de abastecimento, ela deve receber um tratamento. Isso daí é previsto em lei. E o tratamento vai depender da qualidade da água. Se é uma água de boa qualidade, como é no nosso caso, o tratamento ele é um tratamento simplificado. Só vamos adicionar cloro
e flúor. Se, por exemplo, for uma água superficial, que ela é captada de rio, ela é uma água mais poluída, então ela precisa ter um tratamento convencional, que precisa passar por várias etapas de tratamento e adicionar vários produtos químicos. No nosso caso, não, a gente só adiciona 2 produtos químicos. Aí é o poço, que a gente está falando tanto, que foi perfurado. E primeiro, para começar a explicar o tratamento, eu vou explicar desde o início, que a água ela vai ser captada através da perfuração, né, e construção do poço. Pode passar, Leandro. Depois ela passa pela tubulação e entra no resfriador, que é essa torre ali em cima. E o resfriador, né, como o Leandro disse, ele tem como finalidade diminuir a temperatura da água. Que a água, como é uma água que está a mais de 1000 metros de profundidade, ela está saindo de 50 a 48 graus. Então, depois que ela passou pelo resfriador, ela volta para a tubulação e entra no reservatório. E é aí que vai acontecer o tratamento propriamente dito, que a gente vai adicionar o hipoclorito de sódio, que é chamado, né, todo mundo conhece de cloro, e o ácido fluorsilícico, que é o flúor. A gente adiciona o cloro para fazer a desinfecção da água, que é para eliminar os possíveis micro-organismos que estão presentes na água, nas tubulações e até mesmo nas caixas d'água domiciliares. E essa adição de cloro, ela tem que ser feita de modo em quantidades adequadas e controladas, e é tudo previsto em lei, né? Tem uma legislação que tem que deixar entre 0,2 a 2 miligramas por litro de cloro residual. E também a gente tem que fazer a fluoretação dessa água, que é para diminuir a incidência de cárie dentária na população, especialmente no período de formação dos dentes, que vai de 0 a 12 anos. E como é feito esse controle de qualidade da água, né, pelo SEMAI? A gente controla a qualidade da água em todo o sistema de abastecimento, desde a captação até a entrada dessa água nos cavaletes dos imóveis. A partir daí, a população deve cuidar das instalações internas e da lavagem da caixa d'água para não contaminar, ou seja, para não acabar estragando, né, todo o processo de tratamento. E a gente também coleta várias amostras de água na rede de distribuição e realiza várias análises diárias de cloro residual livre, pH, turbidez, cor, de flúor. E também a gente coleta várias amostras de água, tanto na rede de distribuição como na saída do tratamento, para fazer as análises microbiológicas, que são as que, para a gente saber se tem coliformes totais ou fecais presentes na água. Né? E a gente que realiza, no laboratório do SEMAI, que fica junto à estação de tratamento de água. Agora, as análises que devem ser realizadas a cada 6 meses, que analisam diversos parâmetros, a gente passa por um laboratório terceirizado para fazer essas análises, tá? E ele é credenciado pelas normas do Sistema de Gestão de Qualidade. Isso significa que ele tem que ser certificado, tem que ter ISO 17025. Eu citei sobre a legislação, né? E agora eu vou falar qual é a legislação que a gente tem, que controla essa qualidade da água. No Brasil, o Ministério da Saúde é o responsável pela normatização dos parâmetros característicos da água potável através da portaria 2.914, de 12 de dezembro de 2011. Nessa portaria estão apresentados todos os parâmetros físico-químicos, microbiológicos, que são obrigatórios de análise. As concentrações máximas permitidas dessas substâncias presentes em água potável, bem como as frequências que essas análises têm que ser realizadas, se elas são realizadas diariamente, semanalmente, mensalmente e semestralmente, a quantidade de análises que a gente tem que realizar
Essa quantidade depende também do número de habitantes do município e os locais em que a gente deve coletar essas amostras, que são próximos aos hospitais, creches, escolas, terminal rodoviário. E a gente obedece rigorosamente os dispositivos dessa portaria. Muitas pessoas elas estão preferindo comprar água mineral, né? Tem outras cidades mesmo, do que consumir a própria água que sai das torneiras, que são tratadas, né? E será que ela é melhor mesmo? As duas são boas, mas eu já estava lendo, né, que fizeram algumas análises, até instituição, faculdade pública, e constataram, né, que tinha coliformes presentes em várias marcas, né? Mas se seguir todas as normas que tem que seguir, as duas são boas para consumo, tá? Tanto a água mineral como a água que abastece o município de Cajubi, elas têm a mesma origem, que elas são captadas através da perfuração do subsolo. E depende do local, da onde que é retirada, das características geológicas do local onde que essa água está sendo retirada, elas têm uma maior ou menor quantidade de determinados sais, como o magnésio, o selênio, o zinco, o cálcio e o potássio. E a diferença, então, que tem a água de mineral para a água que sai das nossas torneiras é que a água mineral ela não tem nenhum tratamento, ela não recebe nenhum tratamento, que seria a adição de cloro e flúor no nosso caso. E que para ela ser extraída e comercializada, a água mineral ela precisa atender às normas do Código de Águas Minerais, do Departamento Nacional de Produção Mineral, do Ministério de Minas e Energias. E essa norma é que estabelece a quantidade mínima e máxima de substâncias minerais que ela pode conter. Então, a nossa água, ela também é uma água de excelente qualidade, mas tem pessoas que são mais sensíveis ao paladar, que podem se incomodar com o gosto de cloro presente na água, que é inexistente na água mineral, porque não é adicionado, né, não é obrigado a adicionar cloro, né? Daí, também várias pessoas já me perguntaram se deve usar filtro, tá? Se as pessoas, a população, não faz a manutenção da caixa d'água e também se incomoda com o gosto de cloro presente na água, é bom usar um filtro, porque o filtro, na vela do filtro, né, contém carvão ativado. E o carvão ativado, ele absorve o cloro presente na água, além de tirar as impurezas que estão presentes nas caixas d'água domiciliares. Então, basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Eu gostaria de perguntar para a Química. Desculpa não ter cumprimentado no começo, porque eu não sabia teu nome. Você é a Química, eu vou muito pouco na SEMAI. Não conhecia a senhora como a Química de Cajubi. Eu queria perguntar se há possibilidade de tirar essa oleosidade da água, ou se não há possibilidade. Se ela tem que ser desse jeito mesmo, se tem algum filtro que tem condições de tirar ou não tem, porque as pessoas reclamam. Então, não é bem uma oleosidade, a água ela não está oleosa, é só quando utiliza o sabão, detergente, sabonete, quando vai tomar banho. O que pode acontecer, o que a gente pode fazer é misturar essa água, porque como ela está numa concentração, não está uma concentração alta, não tem por que a gente utilizar algum produto químico para retirar esses sais, ou mesmo seria por osmose reversa, e é uma coisa muito cara de se fazer. Então, a gente está misturando essa água, ela, quando voltar, ficar sem misturar, ela vai ficar um pouquinho mais, mas ela não é oleosa, sim é o próprio sabão que vai reagir com essa água, que vai formar esse complexo insolúvel. Então, eu acho que seria desnecessário adicionar alguma coisa nessa água. Eu gostaria de falar para a senhora, para o Leandro, que a gente convocou vocês aqui não para, entendeu? Por nada, é porque é o dever do vereador, entendeu? Procurar os interesses da cidade. E várias pessoas perguntaram para a gente
Entendeu? Então a gente está trazendo vocês. Gostaria que vocês ponhavam a análise da água na internet também, no computador da Câmara. Gostaria de falar para a senhora que há anos atrás, quando era a Sabesp, tinha uma turma ambiental na nossa cidade que falava que a água da Sabesp era contaminada. E tinha um médico muito amigo meu que trabalhava aqui, que hoje já não está mais aqui, está até em outro estado. Ele pegou e fez análise da água na época. O pessoal do Angico falava que a nossa água era contaminada, isso. E a água deu muito boa. Então, eu consumo a água até hoje de vocês, confio no trabalho de vocês. Só que que nem eu te falei, a gente é obrigado a dar esclarecimento para o povo. Você demorou para... Quando vai entregar o recibo de água, já manda um folheto explicando, entendeu? Eu gostaria também de... Hoje não vai dar, mas a gente vamos fazer um estudo mais para frente. A gente gasta seu Leandro, a gente gasta 2 milhões de litros de água por dia. Final do mês, 60 milhões. Então, a gente gasta 60 milhões de água por mês. Então, eu acho que entra um dinheiro bom no nosso município, através da SEMAI. Eu já estou lutando, já lutei, mas que não abaixasse a água do nosso município. Eu gostaria que abaixasse o esgoto, que a nossa água, se for ver, é muito boa. Gostaria de ver se tivesse jeito de fazer um estudo para que abaixasse um pouco o esgoto, que a nossa água referente a Olímpia, Monte Azul e Severina é muito, muito cara, para que ajudasse um pouco mais a nossa população, que a cidade é precária no serviço, para que vocês fizessem um estudo, para que se possa ajudar mais nosso povo de Cajubi e Monte Verde. Com relação ao custo, esse ano o SEMAI não aumentou as tarifas, todo ano corrige pelo menos o IGPM. Esse ano não aumentou e a gente pretende não aumentar mais, bem, continuar nesse ritmo. A gente vai tentar economizar energia. Com relação ao esgoto, é um pouco complicado, porque todo o esgoto da cidade é bombeado. Então, o custo de energia para bombear o esgoto, ele não vai por gravidade o esgoto. Tem uma elevatória antes de chegar na lagoa, então a gente tem que praticamente bombear toda a água do esgoto para a lagoa. Então, isso acarreta um gasto muito alto de energia na parte de esgoto e a questão de manutenção de bomba. Uma bomba de esgoto hoje, ela... No máximo 4 meses aí a gente está tendo que trocar a bomba ou dar manutenção. A gente está tentando economizar na parte da água aí, com esse poço, para diminuir o custo com energia, né? E tentar manter essa tarifa aí por um período e não aumentar mais. Essa é a ideia do SEMAI, do prefeito, que a gente está buscando. Então tá bom. Muito obrigado. Gostaria de repetir, a gente é eleito para defender a cidade. E como muitas pessoas perguntavam sobre isso, sobre aquilo, então a gente convocou vocês deram um esclarecimento muito bom. Gostaria de falar para você, eu consumo a água da minha cidade, que tenho certeza que é bem tratada. E é um esclarecimento que a população tinha que ter. Muito obrigado ao senhor, à senhora química, tá? Obrigada. Muito obrigado por tudo. Boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer a colaboração de vocês, aqui o Leandro, a nossa química. Com sua licença, presidente, os nobres colegas aqui também, eu gostaria só de fazer um lembrete. Como o Leandro disse, desde 2010 que a gente estamos aqui. Então isso foi um programa desde a época do governo Dora, através do nosso deputado Zé Mentor, que conseguiu esse poço profundo, que caiu como uma luva para a nossa cidade. Não é do meu partido, não estou fazendo política, você entendendo? Não tenho nada, então a gente tem que olhar para a frente e, como diz o nobre colega lá, o senhor Márcio, o bem para o município. Então, o Zé Mentor, nessa área, ele pensou muito no nosso município, pensou nos nossos netos, nos nossos filhos, no futuro de Cajubi. Deu uma pouca de polêmica da gordura, que dizem, gordura não sei o quê, mas eu queria
parabenizar vocês pelo trabalho da SEMAI. Eu moro lá no Viverde, a água chegava com pouca pressão. Hoje, graças a Deus, assim que mudou o poço, eu cheguei a estourar um chuveiro com a pressão da água. Toquei trocar. Então eu quero parabenizar vocês pelo vosso trabalho. Que Deus ilumine vocês para esse trabalho, que a água, que é uma vida para o nosso município. Cuide dela, que alguém vai cuidar dos nossos filhos e de vocês futuramente. Muito obrigado. Em nome de todos os nobres vereadores aqui dessa casa, eu também queria agradecer, né, ao nosso pedido que foi feito e foi bem esclarecido, e dizer que eu acho que a informação vai chegar ao conhecimento de todos, porque a gente tem o canal da internet que vai ser publicada essa sessão, mas para reforçar, era interessante, a hora que o menino visitasse as residências, entregasse a conta, fizesse uma informação mais simplificada, referente à qualidade da água, que ficou bem claro aqui, para a população, né, entender melhor de forma facilitada para eles, para concretizar esse assunto, né, que teve aí em alta na cidade, mas que nós já sabíamos que jamais o SEMAI, junto com o prefeito, ia deixar chegar uma água de má qualidade na residência da nossa população. Então é isso aí, queria deixar aqui os nossos agradecimentos, né, pela prestação de conta que foi realizada aqui hoje, e dizer que a população, né, sempre cobra os vereadores, nós todos aqui, e a gente está sempre, né, correndo atrás de trazer informação, né, e de qualquer outro assunto aí. Isso é bom que fica transparente, o pessoal acompanha, né, para ficar um negócio bem transparente a todos. Então, queria desejar a todos aí uma boa noite e declaro encerrada essa presente sessão.